Bom dia. Como vai, senhor? Tudo bem? Vou levando. É? Como é que tá? O senhor mora em Osório hoje, né? Moro em Osório. E a vida é mais tranquila nesse caso aí em Osório? Como é que o senhor acompanha a política a partir de Osório? Com os meios de comunicação, né? Acompanho essa coisa fantástica que está acontecendo. Senador, o senhor foi um dos participantes da CPI do Orçamento. Nós conversávamos ontem com o Odacir Klein, outro integrante gaúcho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Sim. Vocês, naquela época, há 24 anos, já levantavam informações a respeito das empreiteiras. O senhor é um homem que conviveu no Parlamento e no Judiciário, né? O que aconteceu que a gente não teve nenhuma punição maior para os corruptores, no caso? Apenas 6 parlamentares, inclusive, foram punidos, né? E o Brasil perdeu, naquele momento, já uma grande oportunidade de se passar a limpo? Sem dúvida nenhuma. Olha, na verdade, quando eu fui para Brasília como senador, todos nós já sabíamos que as licitações não estavam corretas. Era um conhecimento geral, mas ninguém tocava no assunto. Então, alguns lá, talvez eu, no meio deles, começamos a levantar a questão, né? Mas foi um desastre, nós fomos massacrados. Como assim massacrados? Olha, no fim dessa história toda eu me senti totalmente isolado lá dentro do Congresso, porque a gente não teve apoio nenhum para encontrar as provas, para fazer o trabalho bem feito. Foi uma coisa que não teve sucesso, foi um fracasso. Quer dizer, mas nós já sabíamos, mas não só nós lá. Acho que todo o brasileiro consciente que acompanha a política tinha uma ideia de que as licitações com essas empresas aí não estavam corretas. A gente já sabia, no fundo, de que quem controlava essas licitações eram as empresas e não o Estado. Sim. A diferença entre aquele momento e o atual é o trabalho, portanto, da Polícia Federal, Ministério Público Federal, do Judiciário nessas questões envolvendo a Lava Jato? Sem dúvida nenhuma. A Polícia Federal, anos atrás, era vítima de corrupção, como outras polícias. Mas ela passou por um estranho processo de recuperação e ela atingiu um nível, uma qualidade de trabalho impressionante. Hoje é uma polícia muito respeitável. Essa é a diferença básica, portanto. Não o trabalho, não o trabalho das CPIs em si, mas o trabalho exatamente das instituições, Polícia Federal, Ministério Público. É o trabalho das instituições que importou mesmo. Mas lá dentro do Congresso, eu passei por muito desconforto nessa época, porque era ameaçado por todos os lados e até o presidente do Congresso acabou me dando uma segurança lá, que eu não queria, mas ele me deu a segurança porque realmente a coisa estava feia para o meu lado. Para o senhor transitar dentro do Congresso, o senhor teve segurança especial? É incrível, mas eu tive segurança. O passarinho insistiu e me deu essa segurança. Passarinho, Jarbas Passarinho, nesse caso, presidente da comissão. Senador, mas o que era? O temor era que parlamentares que estavam sendo investigados tomassem alguma atitude dentro da casa, inclusive com o senhor? É porque eu comecei a investigar sozinho essa questão das empreiteiras e comecei a acompanhar umas ações do Ministério Público, que uma parte do Ministério Público já estava se alertando, que eram ações ou investigações contra essas empresas. Então eu acompanhei diversas apreensões de produtos colocados em caminhões para serem queimados.
as apreensões foram um fracasso, porque eles, antes da justiça chegar lá, limpavam tudo. Sim. Mas alguma coisa sobrou, e até para mim sobrou uma lista de que era uma lista de parlamentares, né? Que tinham recebido alguma coisa dessas empresas. Mas depois até foi ridicularizado, porque isso foi considerado como brindes naturais das empresas. E eu fiquei lá sozinho na ideia de que tinha apresentado uma lista de corrupção e, na verdade, era um simples brinde. Bom, E por essas coisas a gente passa quando está no Congresso. sim. Nessa questão dessa lista especificamente, né? Brindes de que tipo? Assim, essa questão que a gente ouve assim, de relógios, presentes mais caros, Não, lá estavam valores, na lista estavam valores. valores, dinheiro. Tá. Mas na explicação estava a ideia dos brindes. Certo. Senador, Até essa ideia de brindes não era muito natural, a meu ver. Claro que não. Não. Como é que vão dar brindes para legisladores? É para arrumar a simpatia deles, né? Sim. Nesse caso, os valores já eram altos, assim, estratosféricos, como os valores que a gente está vendo agora, né? Alguns Para dizer a verdade, a gente não tinha ideia dessa coisa monstruosa que funcionava. Já funcionava naquela época. Não tínhamos a ideia, não. Nós só estávamos preocupados que as licitações não estavam corretas e a ideia de um que outro lá era de corrigir isso, mas ficamos isolados. Ficamos totalmente isolados. E eu ainda fiquei ameaçado por... Olha, eu tinha um gabinete Sim. junto ao restaurante. Então, ao meio-dia, o pessoal passava por lá. E tinha alguns que batiam no coldre, assim, quando me viu. Essa é coisa de guri, né? Mas, nesse caso, parlamentares andam armados dentro do Congresso, é isso que você está dizendo? Eu acho que andam, sim. Acho que até hoje andam. E lhe faziam esse sinal, assim, de ostentação. Alguns, Sim, não muito. mas de ostentação. Bom, essa situação que começou lá na CPI do orçamento e naquele momento levou a apenas 6 parlamentares sendo caçados, né? Hoje, naquele momento, se deixou de tomar medidas, criar leis mais específicas para parar o processo? Por que não se avançou naquele momento? O que impediu vocês, né, de seguir em frente? O trabalho das empreiteiras mesmo, já a força delas? Não, o que acontece é que a força das empresas e dos deputados que com elas lidavam, né, deputados e senadores, era imensa. Naquela época tu não tinha como fazer rodar uma coisa séria sobre esse assunto lá. Não tinha, tu ficava isolado. Senador, a partir do seu acompanhamento, né, desses anos todos, são 24 anos desde a CPI do orçamento, melhorou a situação do ponto de vista de, pelo menos, a proposição de leis, o trabalho de investigação, ou nós vivemos a mesma situação, a força das empreiteiras ainda vai impedir muita coisa de acontecer? Olha, isso é um diagnóstico não muito simples de se fazer, porque a questão política é sempre muito complexa. Agora, algo importante já aconteceu, ou seja, a sociedade brasileira, até onde tem possibilidade de ser consciente, já conhece a verdade. Quer dizer,
não sabe ainda qual é a responsabilidade de cada um, se deve ir para a cadeia, se não deve. Isso, do ponto de vista personal, assim, ainda não está decidido. Mas o fato global, que este é que é o importante, isso está mais do que demonstrado. Então nós temos aí uma conscientização inevitável. Quer dizer, nós todos, eleitores, sabemos que a questão eleitoral é uma questão muito relevante e que daqui para frente a gente tem que mudar isso. Agora, do ponto de vista do funcionamento do Congresso, eu não vejo modificação nenhuma. Quer dizer, se a pessoa está totalmente comprometida do ponto de vista criminal, que legitimidade ela tem para fazer transformações na Constituição como está acontecendo? A rigor mesmo, se fosse viável, o Brasil precisaria de um movimento fortíssimo para compor uma verdadeira constituinte e fazer esse trabalho. Como é que as pessoas que estão incriminadas e que dizem que são inocentes e estão incriminadas de uma forma irreversível do ponto de vista geral, assim, como é que essas pessoas podem funcionar como constituintes, tal como estão funcionando, porque elas estão transformando a Constituição? Quer dizer, nós estamos tratando a Constituição como uma leizinha barata. E isso aí não está correto. Eu tenho a impressão de que nós precisaríamos de um movimento nacional mais forte e chegarmos ao ponto de constituir uma constituinte. O senhor vê possibilidade de alguém puxar esse movimento? A proposta, não vejo, não. A proposta existe, né? Aqui e acolá, mas ela não ganha força, né? Porque uma parte tem medo de que essas reformas não sejam feitas. Eu acredito que um pouco modificadas, elas seriam feitas pela Constituinte, de uma forma que correspondesse às expectativas. Mas a Constituinte é preciso ter um espírito de criação, aventureira e tal, porque a Constituinte depende dos constituintes que forem escolhidos. Constituinte, nesse caso, exclusiva? Sim, teria que ser exclusiva. Pela situação que nós estamos, porque eu acho uma brincadeira. O que é que a história vai contar? Que essas pessoas que estão sendo criminalizadas, por enquanto investigadas, como dizem, mas na verdade muitos já foram criminalizados aí pela primeira instância, né? Então, como é que essas pessoas, com essa mancha brutal em cima, vão ser constituídos? Eles estão sendo constituídos. Eles estão transformando capítulos importantíssimos da Constituição. Eu acho que o povo brasileiro mereceria uma constituinte e ele saberia constituir essa constituinte. Sim. Estamos conversando com o ex-senador José Paulo Bisol. Nesse caso, o senhor está me dizendo o seguinte: bom, o atual Congresso, que está aí cheio de máculas, muita gente suspeita nesse momento, está fazendo mudanças importantes como as reformas. Está sendo tocada a reforma da Previdência, está sendo tocada a reforma trabalhista, outras modificações estão sendo realizadas. Esse Congresso não tem hoje capacidade moral para fazer essas mudanças? Bom, a moral é uma parte da legitimação, né? A política é outra, né?
mas as duas são necessárias, quer dizer, as duas têm que ser atendidas. Então, eu acho que do ponto de vista moral nós estamos passando por um período estranho, né? Sim. Os imorais são constituintes. Senador, com relação a esse período estranho, né? Por tudo que a gente acompanha, o governo vai ter dificuldades de fazer as reformas. O governo perdeu muita força nas últimas semanas em função das denúncias no entorno do presidente Temer. Mas os deputados que estão ali propondo as reformas, o deputado Carlos Marum, do Rio Grande do Sul, o relator Arthur Maia, no caso da Previdência, diz o seguinte: ainda há votos suficientes porque estão fazendo modificações a todo momento. Inclusive estão reunidos agora no Palácio da Alvorada com o presidente Temer, num café da manhã, tratando dessas modificações. Apesar dos pesares, eles dizem o seguinte: temos votos suficientes para fazer essas reformas. Eu não tenho dúvida nenhuma que eles têm. É? Ah, sem dúvida nenhuma, porque eles nunca estiveram tão solidários, porque vivem a mesma tragédia. Vivem o mesmo processo existencial, quer dizer, estão sob suspeita judicial ou sob investigação. Então a solidariedade entre eles é imensa. Inclui nisso o presidente. E isso, nesse caso, ao invés de atrapalhar, facilita. É claro, a meu ver, facilita. Tá certo. Bom, só para fechar. Ademais, há uma espécie assim de... Pelo menos vamos fazer isso para limpar um pouco o nosso nome e tal. E vai nesse heroísmo aí, suspeito a força que eles têm. Qual a sua visão sobre 2018? Temer chega a 2018, eleições, em que nível nós teremos eleições? O que o senhor consegue assim, vislumbrar a respeito de 2018, os próximos passos desse governo? Olha, é difícil fazer prognóstico, mas eu acho que ele chega tranquilo até 2018. Não há nenhum movimento aí. Qual é o movimento que você registraria? Não há nenhum movimento no sentido de uma transformação radical. E uma última pergunta. O senhor falou na primeira instância do Judiciário. Na primeira instância do Judiciário Federal, por exemplo, está Sérgio Moro. O senhor foi juiz. Não, o senhor foi juiz, foi parlamentar, conhece bem as duas instituições, né? O parlamento e o judiciário. Qual é a sua opinião? Acho que sim. Hã? Qual é a minha opinião sobre? Sobre Sérgio Moro, sobre o trabalho que vem sendo feito de sentenciamento. Olha, Sérgio Moro está sendo um herói, na verdade. É um exemplo nessa questão aí. Acho que ele, em alguns momentos, se perdeu, usou de certa violência desnecessária. Em alguns casos ele usou inclusive o do Lula. Ele usou de uma violência que eu acho incorreta. Essa violência ainda não foi reconhecida judicialmente. Sim. Mas houve essa violência. O senhor imagina Agora, isso é um aspecto da questão. A verdade é que ele é um juiz trabalhador, um juiz que tem uma ideia correta de reparação, de justiça, e acho que ele é uma força nacional. Eu não gosto muito de seu suporte ideológico, não sou adversário do seu suporte ideológico. Sim. Mas reconheço nele essa atividade que está sendo muito importante para o Brasil. Tá bem. Acho que ficou bem claro na sua questão. Tem a questão ideológica, mas tem a questão profissional. Ele está sendo profissional nas suas decisões, é isso? Na maior parte dos casos. Raramente ele usou de uma violência que eu, como juiz, acho que um juiz não deve usar. Uhum. Nesse caso aí, com Lula, naquela questão da condição coercitiva, é isso? É isso mesmo. Não só nisso também.
certas prisões assim ajudam muito, é claro, né? Mas são prisões que o Brasil não conhecia com essa facilidade e tal. Essas prisões são uma inovação na história jurídica do Brasil. Mas previstas em lei. Mas, na verdade, os efeitos são bons. Certo. E só essa última decisão dele de ouvir 87 testemunhas de Lula com a presença de Lula em juízo. Normalmente os réus estão presentes nas audiências de testemunhas, né? No caso do Lula, talvez não precisasse e tal. Mas o normal é o réu estar presente na tomada dos testemunhos. Portanto, não há nenhuma anormalidade nessa questão, não. Não, nenhuma. Senador José Paulo Bisol, bom conversar com o senhor sempre, viu? Obrigado ao senhor aí, um excelente dia. Obrigado e um abraço para vocês aí e bom trabalho.